sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula. E essa aula não poderia ser um tema diferente desse, né? Como me transformar numa nova mulher em 2023. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vou conversar como se fosse um bate-papo e a gente vai traçando os principais pontos para isso, né? O Chesterton ele diz a seguinte frase: o objetivo de um ano novo não é que nós deveríamos ter um ano novo, é que nós deveríamos ter uma alma nova. Então, nós precisamos compreender que o ponto de virada é querer ter uma vida nova, querer realmente transformar o que precisa ser transformado. Então, como tudo que a gente vê com mais profundidade, a gente vai começar fazendo uma análise do ano que passou, né? Então, para essa aula eu quero que vocês estejam com papel e caneta, de preferência um caderninho só nosso, né? Só aqui para FMI, para que vocês vão registrando cada anotação, né? E cada insight que vocês tiverem durante a aula, cada informação nova, para que vocês possam revisar isso depois, tá? Então, primeiro, a gente vai lembrar que a gente precisa nos olhar como um ser tripartido, ou seja, eu sou um corpo, uma alma e um espírito. E muitas vezes a desordem e a vida vivida de forma desregrada e desordenada vem de uma subestimação do espírito, porque é na parte espiritual que eu consigo ter esse discernimento e paro de relativizar aquilo que não é relativizável. E começo a aceitar que há muitas verdades absolutas. Então, sempre que eu falar aqui sobre a verdade, entendam que eu me remeto a Deus, tá? Então, vamos começar falando sobre essa questão, né? Corpo não precisamos falar muito a princípio. A alma. Entendam que a alma é a mesma coisa do que a mente e do que o coração, tá? E também chamamos de psique. E o espírito chamamos de pneuma, que simboliza a imagem de Deus posta no homem. Mas é muito importante também que ordenemos a nossa alma, porque é da nossa alma, ou seja, dos nossos sentimentos, da nossa mente, da nossa cabeça e coração, que vão surgir as nossas vontades primárias. Como assim? É a partir do meu raciocínio e do meu querer que eu vou chegar à conclusão se eu quero ser um ser mais espiritual ou um ser mais carnal. E sabemos que o homem espiritual, ele é superior ao homem emocional, ao homem carnal, porque ele não ignora uma ferramenta importante, um fenômeno importante de si, que é o espírito, né? E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Ignora o espírito como forma de viver sem regras, como forma de fugir da realidade que nos coloca nesse lugar mais duro, mas que não amacia as nossas futilidades, né? Nos coloca ali de frente para a verdade, mas com certeza de que o esforço por esses bens mais árduos serão muito mais recompensados. Então, quando a gente fala dessa antropologia tripartida, é muito importante que nós lembremos também que nós não devemos deixar a nossa razão, o nosso lado racional, muito prático, sufocar o nosso espírito. E também não devemos deixar que o misticismo espiritual também sufoque a moral. Porque a moral ela é um processo dessa trajetória de amadurecimento espiritual, né? Então, por isso que muitas vezes é mais fácil negar o lado espiritual, porque eu vou me contentar
em entender que, fazendo apenas o que eu quero, seguindo apenas as minhas verdades que são convenientes aos meus desejos humanos, e sabemos que os desejos humanos são baixos, porque se formos seguir apenas os nossos desejos, a gente dorme mais, a gente come mais inadequadamente, a gente faz mais coisas inconsequentes, nós somos mais impulsivas, nós somos mais explosivas. Contudo, as ações sempre medidas pelo emocional, né? Ou seja, você não tem ação, na verdade, você só reage à circunstância. Você só reage ao mundo, mas você não tem ação ativa no mundo. Dessa forma, você vai se perdendo e vai entrando num caminho pro vazio existencial, pra falta de sentido. Aí vão, né, subindo também ali as ansiedades, os medos, as angústias. E quando você olha para trás, você fala: não consegui construir e edificar nada. Nem a mim mesmo e nada ao meu redor. Por quê? Porque talvez no ano retrasado, quando eu fui fazer lá minha lista de metas, eu enchi a lista com 20 coisas, mas eu, na primeira falha, desisti de todas as outras. Eu queria mudar toda a minha vida, toda a minha trajetória em pouco tempo. Então perceba também que é um movimento de se achar demais, de soberba demais, querer mudar tudo ao mesmo tempo. Mas já vou chegar nessa questão de metas mais pra frente. Nesse princípio, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala dessa mudança, desse recomeço, dessa esperança que um novo ano traz, não coloque as expectativas nas circunstâncias do ano, dos planos materiais do ano. Coloquem essas expectativas no que vocês têm controle, que é sua personalidade, suas ações e reações, seus comportamentos, tá? Ou seja, você primeiro, para mudar alguma coisa, você precisa mudar o seu mundo interno. E a gente só consegue fazer essa mudança de forma eficiente e honesta, começando pelo espírito. Tá bom? Faz sentido? E como que eu faço para desenvolver essa parte mais espiritual, essa parte mais... essa busca pela verdade, essa busca por valores, por virtudes, se aproximando da verdade. Buscando conhecer quais são as virtudes, começando pela virtude da humildade, porque só a partir do desenvolvimento dela que nós conseguimos desenvolver as outras. Então, começando por esses valores mais elevados, por esses valores mais árduos de conseguir, porém só a partir desse desenvolvimento mais profundo que nós conseguiremos mudar de forma verdadeira, né, e de forma holística. Então, depois a gente vai pensar a gente vai entrar melhor nas outras partes da tríade, que é o corpo e a alma, tá? Então, primeiro a gente vai olhar para o corpo, olhe para o seu corpo, para a sua aparência, como se fosse alguém de fora olhando. E entre em estado confessional, olhe para você com sinceridade e humildade e diga assim, olha, o que eu preciso melhorar nessa parte do corpo a princípio? Minha imagem, minha saúde, minha comunicação, meu comportamento? O que eu realmente preciso mudar, melhorar, transformar, renovar nessa parte, nessa área?
né? A minha imagem, a minha aparência, ela está de fato transmitindo aquilo que eu quero transmitir por dentro? Está transmitindo o valor que eu quero transmitir? Transmitindo o meu grau de espiritualidade, meu grau de inteligência, meu grau de feminilidade? Está transmitindo isso? Meu comportamento, minha comunicação? Né? O que eu preciso melhorar na minha comunicação? Preciso robuscar a minha comunicação, eu preciso parar de falar gírias, eu preciso parar de falar palavrões, eu preciso fazer o que para melhorar? Né? Na parte da minha alma, lembra que é a parte emocional. O que eu preciso melhorar? Né? O que na questão de maturidade, na questão de tudo do viés emocional, como autoestima, autoconfiança, autoeficácia, autoconceito, como que estão, né? Como que eu me vejo nessa parte emocional? Como que está a minha inteligência emocional, né? Eu estou madura, né? Eu consigo lidar bem com os meus afetos, eu consigo lidar bem com as minhas faltas, com as minhas memórias. E vai anotando isso aí, né? Sempre trazendo para você e tentando compreender de forma sincera o que você precisa desenvolver. E depois a parte espiritual, né? Que é o que a gente já falou, essa busca pela verdade, a transcendência, como que eu posso integrar mais valores, integrar mais princípios, né? Só a partir dessa prática mais moral mesmo, né? Da gente compreender que, peraí, existe sim o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Existe sim o que é ético, o que é antiético. E é só a partir desse olhar para a verdade que eu vou discernir também o que eu quero me tornar, né? O Frankl, ele sempre diz que nessa busca por sentido diante da vida, nós precisamos ter um projeto, seja um projeto pessoal, seja um projeto profissional, mas um projeto que eu consiga amar uma pessoa, eu consiga servir e eu consiga compreender que viver e sofrer são coisas inerentes, não tem como separar as duas coisas. Então, ele também diz que nós não somos seres definidos, né? Como algumas abordagens da psicologia diz, nós não somos condicionados e nem definidos. Nós temos total capacidade de nos definirmos, de definirmos a nossa personalidade, porque o ser humano ele é livre e responsável. Ou seja, você é completamente livre para fazer as suas escolhas, para buscar se desenvolver e colher bons frutos, ou buscar permanecer como está e continuar sem colher nada ou colhendo frutos podres. Então, crie, a partir de agora, as metas para cada uma dessas áreas do seu ser. Tá? Você não vai criar várias metas, porque nós não vamos conseguir. Então, é melhor eu criar poucas metas, por exemplo, 3 metas, para que eu treine diversas vezes essas metas, do que eu criar várias metas e treinar poucas vezes, porque não vou conseguir, não é possível. Né? Então, é mais possível que, se você criar uma meta para cada área do seu ser, da sua tríade, você vá chegar ao fim do ano ou até mesmo antes de forma muito mais desenvolvida. Então, por exemplo, na parte do seu corpo que você anotou aí, o que você precisa melhorar e qual que vai ser a meta principal do seu corpo, né? Emagrecer, engordar,
é melhorar o seu estilo e imagem, é melhorar a sua saúde física, é melhorar a sua comunicação, né? Se comportar de forma melhor. Então, fazendo seu exame de autoconsciência acerca do seu corpo, qual vai ser a meta que você vai escolher para isso. Na parte da alma, a mesma coisa. Na parte dos seus sentimentos e emoções, o que é que mais te angustia? O que é que mais te incomoda? Porque vai ser essa escolha que você vai desenvolver nos próximos meses. Então, eu preciso amadurecer, eu preciso ser uma pessoa mais ordenada, eu preciso ser uma pessoa mais firme, mais decidida, mais determinada. Eu preciso aumentar a minha autoestima e a minha autoconfiança, me tornar uma pessoa mais segura. Na parte da alma, né? Que a gente fala muito dos afetos. E também é importante a gente lembrar da hierarquia de valores quando nós falamos de afetos, né? A hierarquia de valores é fazer uma reflexão a respeito de aquilo que eu tenho dado importância agora. As pessoas, os hábitos, o meu tempo gasto, realmente é importante? E se é importante por quê? Para quê? Como que isso vai me ajudar a me desenvolver, a me tornar uma pessoa melhor? A hierarquia de importâncias é você imaginar uma pirâmide e compreender que no topo dessa pirâmide devem estar as coisas realmente fundamentais e importantes para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento e para o seu aprimoramento das coisas que você acredita que sejam importantes você rever para potencializar, né? E na parte espiritual é pensar sobre como que você pode nutrir mais o seu espírito. Da mesma forma que nós alimentamos e treinamos o nosso corpo, nós alimentamos e treinamos a nossa mente e o nosso espírito. Só que muitas vezes, justamente por ignorar o espírito, nós nutrimos, na verdade a gente desnutre ele. A gente mortifica ele. Por quê? Porque se eu não coloco consciência naquilo, eu vou incutindo ali coisas que não são saudáveis, coisas que não são sábias, coisas que não são ordenadas. E à medida que eu vou fazendo as coisas sem consciência, a minha vida vai tornando essa bola de neve sem consciência, sem consistência, sem peso, sem importância. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos ser intencionais em tudo. Então, pense aí como que você pode nutrir o seu corpo, como que você pode ficar mais próxima de Deus, como que você pode, inclusive, treinar uma função feminina que é a transcendência, a leveza, a capacidade de sair, né, de se elevar daquilo que é muito terreno, daquilo que é muito material, muito concreto. Principalmente a mulher tem esse dever de apontar para o alto, né? A mulher, ela é o eixo vertical, ou seja, ela aponta para o alto, para as coisas elevadas, para as coisas espirituais, para as coisas mais graciosas, mais divinas. Então, eu preciso me conectar mais com essa fé. E só quando eu me conecto com isso que eu estou nutrida verdadeiramente, que eu estou entusiasmada com a minha vida, com as minhas relações, com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, porque a palavra entusiasmo significa ter Deus em você, né? Significa iluminar todo o resto.
a partir do seu ser. Por isso que a palavra pneuma, né, que se remete a espírito, indica que é a imagem de Deus posta no homem. E como, né, qual a outra maneira que eu posso fazer para me aproximar disso? Olhando para as coisas mais elevadas, para as coisas mais belas. Porque tudo que é belo é uma estampa de Deus na Terra. Então, quando eu tenho esse olhar para o belo, pois o belo é uma virtude, a beleza é uma virtude que está sempre interligada com outras duas virtudes, que é a verdade e a bondade. Então, em tudo que é belo, tudo o que é belo vai ser bom e verdadeiro, tudo que é verdadeiro vai ser bom e belo, e tudo que é bom será belo e verdadeiro. Então, quando eu tenho esse olhar, né, essa lente mais bondosa, mais verdadeira e mais bela, eu me aproximo de Deus, pois toda a beleza da terra, dos homens, é a representação da face de Deus na terra, tá? Então, busquem ter essa sensibilidade nesse olhar, pois também, dessa forma, você já estará treinando também aspectos mais femininos, né? Então, após fazer aí entrar nesse exame de consciência, anotar as 3 metas para cada uma das áreas, né, do seu ser, você vai escrever como que você vai realizar essas mudanças. E é muito importante que você escreva, porque principalmente para a mulher, né, nós buscamos coisas concretas, porque nós somos muito volúveis, muito leves, né? Então, tudo que você puder tornar concreto, como por exemplo escrevendo, será mais fácil para a sua mente compreender quais são as suas intenções. Porque o universo da mulher, o universo interno da mulher é muito amplo, muito rico, muito floreado. Então, quando é muito levado para o mundo imaginativo, né, idealizado. Então, quando a gente precisa de usar mais estratégia e usar um pouco mais a razão, tentem tornar mais concreto. Então, por isso que é muito importante escrever, tá? E aí, você vai escrever como que você vai realizar essas mudanças. Por exemplo, na parte do corpo, o que você precisa é melhorar a saúde. Então, você vai buscar um nutricionista, vai melhorar a sua dieta, ou você vai treinar, né, melhorar a sua imagem. Você vai, né, pesquisar quais são os estilos universais, quais são os modelos de roupas que caem melhor para o seu tipo de corpo. Então, coloque aí, né, em cada uma das áreas, cada uma das metas, o que e como você pode fazer para melhorar dentro da sua realidade e dentro das suas condições, tá? Não entrem na pira de começar a achar que, não vou fazer essa mudança agora porque eu não tenho dinheiro para um nutricionista, eu não posso investir nisso agora, eu já estou com outros compromissos. É com o que você pode agora, pois, afinal de contas, tudo o que eu tenho agora é tudo que eu preciso agora. E se eu não tenho agora é porque eu não preciso, certo? Então, tentem sempre melhorar sem desculpas, usando os recursos que vocês têm agora. O Chesterton, ele também diz que se a gente não faz planos para o início do ano, né, que é esse momento que tem mais essa esperança de renovação, a gente não fará planos para mais nada, né? Se ele não pode começar o ano novo com esse espírito de esperança, com esse espírito de renovação mesmo, ele não terá mais ele não fará mais nada efetivamente, né? Então, pensem sobre isso e sempre
se lembrem disso, né? A gente precisa ter esse espírito de recomeço sempre, não só no início do ano, mas a cada oportunidade nova, a cada dia novo, né? A gente precisa recomeçar e reordenar todos os dias, né? Outra coisa importante para fazer, após você já ter anotado as metas e como fará para desenvolvê-las. Organizar bem o seu dia, incluindo essas metas, tá? Tendo uma rotina bem efetiva, né? Porque a sua vida é uma sucessão de dias. Então, se você não organiza dia por dia, por exemplo, se você não vai dormir hoje e não sabe o que você vai fazer amanhã, de manhã, à noite, à tarde e à noite, você não fará muita coisa além do óbvio, além da sua obrigação, vamos dizer assim, né? Você vai trabalhar e pronto. Mas se você organiza o seu dia de forma intencional e consciente, com esse espírito de renovação, com esse espírito de esperança e compreendendo que, se não você, ninguém mais vai fazer por você, se você não estiver disposto a se desenvolver e a melhorar, ninguém mais fará por você. E aí, quando você olha para o seu dia e fala, olha, hoje eu posso me tornar um pouco melhor, né? Como se a sua vida fosse uma casa em construção e cada dia é um tijolo. A cada tijolo que você não coloca, mais você fica aquela casa inacabada, em construção. Aquela casa sem beleza e sem ordem. Não é agradável estar ali porque está desordenado, não está belo. Então, todos os dias eu preciso colocar esse tijolo de forma intencional, de forma correta e de forma firme, decidida. Né? Então, todos os dias vocês vão... Eu gosto de ter anotado tudo que eu vou fazer amanhã, né? Às vezes eu uso o Google Agenda, às vezes eu gosto de escrever o que eu vou fazer em cada horário que eu vou fazer, né? De manhã, todos os dias, o que eu faço? À tarde, todos os dias, o que eu faço? E, além, né, das minhas obrigações, do trabalho, de estudos, eu tenho o dever de cuidar todos os dias dessas 3 metas que escolhemos agora. É do corpo, da mente e do espírito. Todos os dias. Tá? Então, é importante essa mudança, porque é um símbolo, né? Essa esperança, na verdade, essa ação, é um símbolo de que você compreende a sua capacidade. Você confia em você mesmo. Você sabe que não está ainda onde queria estar e sabe que pode ainda ser melhor e sabe também que merece isso, né? Então, essa vida, essa rotina vivida de forma mais organizada é um símbolo de merecimento, né? Você merece uma vida melhor, merece um corpo melhor, uma alma melhor e um espírito melhor, né? E, portanto, você vai se esforçar para isso, porque a cada nível que você sobe, a cada degrau que você sobe, no mesmo nivelamento virão outras pessoas, outras oportunidades, outras experiências, outros trabalhos, cada vez melhores, cada vez mais superiores, né? Mais elevados, porque a gente sempre aponta para cima, para o melhor, para o mais elevado, para aquilo que é mais valoroso. E também é importante e interessante lembrar sobre isso,
que nós somos seres insatisfeitos por natureza. Mas essa é a graça. Por quê? Cada uma dessas insatisfações que vocês anotaram que viraram as suas metas, são por elas que vocês irão melhorar. E aí depois, né, de que passou um período, passou o quê? 6 meses ou até mesmo um ano todo, e você concluir essas metas, virão outras insatisfações. E essas novas insatisfações simbolizam o quê? Que você mudou de etapa. Você passou de etapa e está aí um novo desafio de desenvolvimento, tá? Então, hoje é isso. E sempre se lembre disso. Aqui, essa é só a primeira aula, mas foi uma aula que o tema ele precisava ser esse, até mesmo para que a gente comece com esse espírito de renovação, com esse objetivo de que não é apenas um ano material novo, mas que é uma alma nova, uma busca por uma transformação enquanto mulheres, né? Uma busca por tornarmos mais interessantes, mais valorosas, mais virtuosas, mais belas e cada vez mais ordenadas e maduras, tá? Então, é isso. Não deixem de anotar e de estabelecer as 3 metas, colocar como que vocês vão fazer cada uma delas e começar esse hábito de escrever a rotina do outro dia, tá bom? Muito obrigada!